Precificação descomplicada em 5 passos. Eu sou Elisa Carato, esteticista cosmetóloga, docente de estética e de gestão empreendedora na saúde estética. Também sou bacharel em ciências contábeis há mais de 30 anos, onde trabalhei por mais de 15 anos em controladoria de multinacionais. Tenho uma distribuidora de dermocosméticos aqui em São Paulo desde 2011 e com ela, infelizmente, vi muitas estéticas fecharem. Vi abrir, vi expandir, vi virarem franquias, e eu agora convido você a falar sobre a saúde financeira da sua estética. Vamos entender como colocar o preço certo nos seus serviços? O preço que realmente gera lucro? Você trabalha, trabalha, trabalha e não vê a cor do dinheiro? Por que que isso acontece? De que adianta marketing, técnicas avançadas, gestão emocional, se o preço do seu serviço não cobre nem os custos? Porque o erro mais comum é não entender os próprios custos e não calcular corretamente o seu preço. Você já começa errado. Hoje vamos montar isso juntos, passo a passo, de forma prática e rápida. Vamos definir seus preços de forma prática, calcular o seu ponto de equilíbrio e entender como cobrar mais e vender mais, é claro. Nos 5 passos da precificação descomplicada, nós vamos descobrir tudo isso. No passo 1, vamos conhecer os seus custos. No passo 2, definir o seu prolabore. No passo 3, vamos calcular o preço mínimo. No passo 4, vamos precificar com base em valor. No passo 5, utilizar ferramentas inteligentes para te ajudar. Direto ao ponto, vamos ao passo 1. Conheça seus custos. Sem saber os seus custos, você nunca vai conseguir determinar qual é o lucro que você quer, tá? Você precisa saber o que entra e o que sai antes de pensar em lucro. Primeiro precisa listar todos os seus custos fixos e variáveis. Meu Deus, Elisa, o que é isso? Vamos lá, calma, calma, calma. É simples. Só que você vai precisar de papel, caneta, calculadora, seu bloquinho de notas aí e vamos calcular juntos. Vocês vão me acompanhando e vão fazendo, e você já vai sair com o seu primeiro protocolo precificado com base em valor, com base em precificação que realmente gera lucro. São contas simples, mas matemática se aprende na prática, fazendo. Vamos começar então pelos custos fixos. Os custos fixos, eles existem mesmo que você não atenda ninguém. Se você não abrir o espaço da sua estética, você vai ter que pagar eles, mesmo que você não atenda. Fácil, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Você vai listar todos eles no seu controle. Lista todos os custos fixos que você tem. O que seria? Vou dar exemplos aqui: o aluguel, a conta de luz, a conta de água, o condomínio, a internet, a conta do celular, material de escritório, material de limpeza, o coffee, né? O cafezinho, o copinho de água descartável, né? Então, deu para perceber? Não é verdade? Você tem esses custos. Quando você tem um estabelecimento, mesmo que você atenda no home care, tá? Você tem no atendimento a domicílio, você tem alguns custos que são fixos. Por exemplo, seu celular, aí você vai pegar o seu carro como um gasto, né? Que você tem mensalmente de mais ou menos, né? De gasto de combustível, né? Então, não pode esquecer das principais coisas. Então, vamos lá. Custos fixos são aqueles que, independente de você atender um cliente ou não, você vai ter esses custos. Você tem o celular, você tem a conta do celular. Ela é mais para trabalho, então você tem que contar ela como uma conta fixa.
Se você tem funcionário com salários fixo, você vai precisar contar como um gasto fixo também. Se você tem um sistema de gestão onde você paga uma mensalidade, também vai contar como um custo fixo. A contabilidade que você paga para gerenciar a sua estética é um custo fixo, você paga mensalmente. Agência de marketing que você paga, um influencer que você paga, tudo é custo fixo. Você venda ou não, se você tem esse compromisso, você tem que pagar. Então, ele se torna um custo fixo da sua empresa. Se você tem um sistema de agendamento, que você também tem uma conta mensal, e se você tem necessidade de ter convênio com estacionamento, tá? Então, são duas coisas aí que hoje em dia atrapalham muito as estéticas quando elas não têm um atendimento rápido para não perder cliente, um sistema de agendamento e convênio com estacionamento, se é difícil de parar onde você tem o seu estabelecimento, a sua sala, tá? Então, são alguns exemplos que eu dei aqui de custos fixos que você vai colocar nas suas anotações aí como custo fixo. E agora os custos variáveis. Eles estão diretamente ligados com o seu atendimento. Ou seja, quanto mais atendimento você faz, mais você consome, mais custo variável você vai ter. Mas ele é por atendimento. Por exemplo, os cosméticos e descartáveis. A gente tem um gasto por atendimento. Se você tem um colaborador, você pode ter comissão por atendimento em alguns casos, e também aluguel de equipamentos, que está muito em alta, por exemplo, de lasers, né? Laser de túlio, laser de CO2, equipamentos de criolipólise que são alugados e você tem aquele custo por atendimento. O dia que você não tem esse aluguel, você não tem esse custo. Mas ele também pode ser considerado um custo variável. Mas antes de continuar, levanta o seguinte dado. Pega o seu protocolo de limpeza de pele e anota quais são os itens que compõem do início ao fim a sua limpeza de pele. Item por item desse protocolo. Você tem uma tabela de preços para profissional. Não pega aquela tabela de promoção, não, tá? Pega a tabela onde você tem o desconto de profissional normal. Coloca lá o valor profissional de cada item. Agora você precisa anotar o que cada item rende. Qual o rendimento de cada item? Cada empresa vai colocar qual é o rendimento aproximado daquele produto. Então você vai anotar. O valor é X e a empresa me disse que esse produto vai render X sessões, X aplicações. Agora sim, você fez o levantamento desses dados do protocolo, dos cosméticos que você usa e o quanto ele custa quando você vai comprar como profissional de estética e o rendimento de cada produto. Então, qual é o custo de cosmético que você usa na sua limpeza de pele? Vamos lá. A conta é o seguinte: você pega o valor, o custo, né, do sabonete, quanto você paga, o preço, né? Quanto você paga lá para o fornecedor do sabonete. Vai dividir pelo número de sessões que a empresa disse que ele faz. Isso dá o custo por aplicação do sabonete. Vamos lá, um exemplo. Um sabonete de 500 ml da empresa custa R$ 105 para profissional de estética. R$ 105. Dividido por 40 aplicações, que é o que a empresa forneceu essa informação, dividido por 40 aplicações, vai ter um custo por aplicação de R$ 2,63. Agora você vai fazer isso para todos os itens do seu protocolo de limpeza de pele. Todos os itens, é 5 itens, é 6 itens. Então, eu vou mostrar para você passo a passo na planilha aqui de todos os itens de um exemplo de limpeza de pele. Lembra que os custos de cosméticos é por atendimento, então ele é um custo variável, né? Então vamos lá. Qual é o custo variável da sua limpeza de pele?
Nós vamos repetir aquela conta um a um. Então, vamos lá. O protocolo tem sabonete, eu vou colocar uma cor azul aqui. Eu tenho sabonete, eu tenho esfoliante, eu tenho a loção tônica, a loção emoliente de trieta, a máscara calmante, secativo, água termal e um protetor solar. Não é uma limpezinha de pele básica. Vocês viram que eu coloquei ela já, o básico avançado, né? É uma limpeza de pele já com glamour, né? Não é totalmente básica. Então, eu tenho um custo profissional aqui que eu anotei nessa planilha, é uma planilha Excel, é um print, tá? De uma planilha Excel. Então, deu R$ 105, o esfoliante 82 e assim vai. Isso aqui, somando esse protocolo, eu compro com a empresa e eu vou pagar R$ 664. Gente, é um valor que parece grande ao primeiro momento, né? Mas, se você for ver aqui, ó, rendimento por aplicação aqui, né? Quantas aplicações o sabonete rende? 40. O esfoliante, 40. A loção tônica, 40. Isso é uma média, tá, gente? Então, tem todas esses rendimentos aqui por produto. Aí eu fiz uma soma aqui, uma média. Esse protocolo aqui vai ter uma média de 31 aplicações, tá? Então vamos lá. A gente tem que fazer produto a produto, porque cada um tem um rendimento diferente, tem um preço diferente. Então tem que fazer produto a produto. Então vamos lá, volta no sabonete. Sabonete a R$ 105, 40 aplicações, 105. Vai na calculadora, gente. R$ 105 dividido por 40 aplicações vai dar aqui R$ 2,63. O esfoliante, aqui, R$ 82, 40 aplicações dividido por 40, vai dar R$ 2,05 de custo. Próximo, loção tônica. Ela custa R$ 67 para mim. Ela rende 40 aplicações. Eu divido por 40 e vai ter aqui R$ 1,68. Acompanharam? Eu faço isso para todos os produtos do protocolo. Aqui dá um total. Eu vou somar. Olha só, gente. Para fazer um protocolo de limpeza de pele, que não é basicão aqui, hein? Eu vou gastar só R$ 23,52, tá? Esse é o custo da minha limpeza de pele em cosméticos. O que está faltando aqui de variável? Os descartáveis. Os descartáveis eu vou gastar R$ 6,48. Somando 23 com 6,48, eu vou ter R$ 30 de custo variável da minha limpeza de pele. O exemplo que eu dei aqui. Definidos seus custos fixos e variáveis no passo 1, agora a gente anda mais um passo e no passo 2 nós vamos definir o seu prolabore. Você é uma despesa e, cara, você merece um salário. Você precisa ser paga. Você, se fosse contratar alguém, você iria pagar um salário. Então, você precisa se pagar. Você estudou, você investiu em você. Então, você precisa tirar o seu salário. Não viva das sobras da sua empresa. Defina quanto você quer ganhar todo mês. Uma coisa é o seu salário, é o seu prolabore como empresário. A outra é o lucro da empresa. Como definir o seu prolabore? Você pode ter duas linhas aí, ou melhor, vamos alinhar dois pensamentos, né? O salário que você pagaria para outra profissional fazer o que você faz, né? Um profissional de estética, quanto que você pagaria para ele? Qual é o piso? Quanto que seria o salário dele? E a outra pensamento que você pode ter é: esse valor é compatível com o meu estilo de vida, com as minhas metas financeiras? Porque se não é, se não cobre o que você precisa ajustar e colocar ali
o seu, o valor que você quer se pagar, né? Então, gente, ah, sem Prolabore, você não tem uma empresa, você só tem um hobby e caro. Passo 3. Calcule o seu preço mínimo. Qual é o seu preço mínimo para você não ter prejuízo? Não tenha medo das contas, gente. Não se assustem. A fórmula dá medo. Mas é continha de mais e menos, dividir vezes, é só colocar na calculadora, tá? É facinho. Então vamos lá, sem medo da matemática, hein? É só preencher as informações, me siga no passo a passo. E vou colocar uma linha verde para vocês me acompanharem. Como é que é o cálculo para saber o preço mínimo? O nosso preço mínimo é igual aos custos fixos, que nós já sabemos o que é, vocês já anotaram, mais o seu Prolabore, porque ele faz parte de um custo fixo, a gente só separa aqui para ter uma noção, para enxergar melhor os números, dividido pelo número de atendimentos que você faz no mês, mas mais aqui os custos variáveis, porque ele é por atendimento. O seu preço mínimo, substituindo números, vai ser: eu tenho um custo fixo aqui de R$ 2.500, o meu aluguel e todos aqueles outros custos fixos lá que eu já falei para vocês de exemplo, dá R$ 2.500. Eu quero ter um Prolabore de R$ 3.000. Vou dividir pelo número de atendimentos no mês. Eu só vou trabalhar de segunda a sexta-feira. Tem pouco tempo para fazer os atendimentos. Então, eu só tenho umas 3 horinhas por dia. Isso dá para fazer uns 2 procedimentos, né? De limpeza de pele, 1 hora e meia, né? Mas eu dei esses exemplos para vocês verem que não é difícil chegar nesse número, tá? O que tem que tomar muito cuidado é com os custos fixos que você está colocando lá em cima, tá? Muito cuidado. É legal ter uma sala legal, é legal ter eh, mimos diversos no seu espaço, mas tudo isso custa e quem é empresário tem que pôr na ponta do lápis, senão você fecha, você quebra. Então, vamos lá. 2.500 com 3.000 são os meus custos fixos, que é o custo fixo mais meu Prolabore. Eu vou dividir por 40. O que é esse 40? Número de atendimentos que eu consigo fazer no mês. 40 porque eu vou fazer só 2 atendimentos por dia, tá? Durante os 20 dias úteis, ok? Aqui vai sair um número que eu vou somar aos custos variáveis. Quanto eu tinha dado mesmo meus custos variáveis? Aquele lá, o protocolo da limpeza de pele? Mais os cosméticos mais descartáveis, R$ 30, lembram? R$ 30. Então, continuando, próxima etapa do meu preço mínimo. O meu preço mínimo é R$ 5.500, acho que eu somei aqui, né? Dividido por 40 atendimentos que eu vou fazer no mês. Isso dá R$ 137,50. Mais R$ 30 dos custos variáveis, o preço mínimo é R$ 167,50. Viram? Você aí, ó, cobrando a limpeza de pele menos 110, 150, ó. Se você tem esses custos aqui, não tá pagando. Não tá pagando. Ah, não tiro pro labore. Tá errado. Você vai viver só do que sobra? E se não sobra? Vamos lá. A gente acabou de levantar. Isso aqui é um número onde a gente não tem nem lucro, nem prejuízo e ainda tirou para o labore. Nós acabamos de levantar o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio que é tão medonho, que vocês têm tanto medo de fazer. Ah, é difícil porque ver as fórmulas complicadas. Eu coloquei, gente, não tem mais fácil do que isso, não. É um exemplo que eu dei em números pequenos e para você ver que assim, se você quiser trabalhar só fazendo 2 atendimentos por dia, você tem esses valores de custos, é só você cobrar pelo menos R$ 170 aqui, que você paga
as suas despesas e ainda tira seu prolabore. Você fica no ponto de equilíbrio, nem lucro e nem prejuízo. A gente não quer viver na linha, né, gente? A gente não quer viver ali. A gente não tem um negócio só para tirar prolabore, né? A gente quer lucro. Agora sim podemos falar de lucro de verdade. Já levantamos os nossos custos, já sabemos os nossos custos fixos, nossos custos variáveis e até o nosso ponto de equilíbrio, tirando nosso prolabore. Então, a gente pode falar de lucro. Na estética, uma margem saudável é entre 100 e 300% em cima do ponto de equilíbrio, tá? Vai depender muito do seu posicionamento no mercado, como você já é conhecida, se você está começando ou não, da região que você está, dos serviços que você presta, se são serviços de prêmio, de luxo, de alto valor, vai depender muito. Então, é normal na estética você cobrar de 100 a 300% de lucro, tá? Colocar de 100 a 300. Ou seja, se seus ponto de equilíbrio está em R$ 100, é aquele valor mínimo, né? De ponto de equilíbrio. Se você chegou a um número de R$ 100, você quer ter 100% de lucro, você vai cobrar R$ 200. É normal essa cobrança a partir de 100%, tá? Podendo, se for alto padrão, onde você estiver, você já tiver um posicionamento adequado, já com presença, e você pode cobrar até 300% em cima do ponto de equilíbrio. Agora, quanto colocar de lucro? Eu vou falar um pouquinho sobre precificação com base em valor. Você tem que lembrar que você vende transformação, você não vende atendimentos. O cliente, ele não compra apenas o que você faz, ele compra o que ele sente, o que muda na vida dele. A venda é uma transferência de sentimentos. Então, algumas coisas a gente pode fazer que aumente essa percepção de valor vista pelo seu cliente. Por exemplo, trabalhar bem um ambiente aconchegante, um atendimento premium, com cappuccino, com café gourmet, com chás, detox, emagrecedor, técnicas avançadas, por exemplo, se você trabalha também, se você atende com injetáveis, alta tecnologia, microagulhamento, ou se você tem parceria no mesmo espaço com essas tecnologias, são pequenos pontos que aumentam a percepção de valor do seu cliente. Como que está a sua marca pessoal, a sua presença? As pessoas já te conhecem, elas já sabem que você tem o melhor serviço de limpeza de pele ou de drenagem. Qual é o seu posicionamento no mercado? E mais do que uma versão do mesmo protocolo, ajuda bastante a aumentar o ticket da sua empresa, da sua clínica. O que quero dizer com isso? Por exemplo, eu não fiz o cálculo lá da limpeza de pele. Essa é a minha básica, que não é básica, né? Quando eu crio mais uma ou duas versões, eu tenho no meu cardápio, né, de serviços, eu tenho duas ou três tipos de limpeza de pele. Eu faço com que o cliente opte por um ou outro. É instintivo. É mais fácil ele falar eu quero o mais barato do que ele falar não, eu não vou querer, tá? Quando você oferece duas, né, ofertas para ele, ele tende a escolher um dos dois. Se você apresenta apenas um, se ele não estiver podendo naquele momento, ele não vai comprar. Mas se você apresenta um cardápio com duas ou três opções, se ele não estiver podendo pagar naquele momento, ele vai pagar o mais barato, mas ele dificilmente vai deixar de pagar, tá? O cliente já está com você. Então, é uma das técnicas da gente fechar atendimentos. Então, tenha pelo menos duas limpezas de pele no seu cardápio de serviços. Pronto, foi difícil, vai. Para de calcular o seu preço com base no achismo. A gente já aprendeu, levanta, faça os cálculos, é fácil. Levanta seu prolabore, faça o levantamento do seu preço mínimo.
A gente achou ali o ponto de equilíbrio, acha o seu ponto de equilíbrio e o lucro. Acima disso, precifique com base no seu valor. Mas eu falei sobre ferramentas inteligentes. É aqui que entra a tecnologia a nosso favor. Eu tenho a facilitadora estratégica. Eu desenvolvi uma calculadora lucrativa na estética. Ela é uma IA desenvolvida por mim que facilita muito os nossos cálculos. Você entra com os dados e ela dá os resultados. E com poucos cliques, você entra na calculadora lucrativa na estética. Ela tem 4 botões. Você pode perguntar para ela como calcular preço, quais fatores devo considerar na precificação. Eu também posso pedir como calcular, ou você pode ir na barra aqui embaixo e fazer a sua pergunta direto. Vamos aqui, precificar serviço de estética. Vou clicar aqui nesse botão. Cliquei. Ó, precificar meu serviço de estética. Ela vai fazer várias perguntas que você já levantou comigo, e aí, porque ela foi treinada por mim, então ela vai fazer as perguntas que eu já fiz para você e que nós levantamos aqui. E quando ela te dá o preço ideal, ela fala se você pode ajustar um pouco mais ou um pouco menos de acordo com a concorrência. Recapitulando os 5 passos, então, conheça seus custos fixos e variáveis, defina o seu prolabore, não viva de sobras, calcule o seu preço mínimo, que é o seu ponto de equilíbrio, precifique baseado em valor. Lembra? É ali que você vai colocar quanto você vai querer de lucro. E use ferramentas inteligentes de IA, elas facilitam muito a nossa vida atualmente. Eu tenho certeza que se você aplicar só isso que você viu hoje, que é simples, é um passo a passo, é o início de tudo, você já vai sair do prejuízo e começar a lucrar. Prosperidade. Você merece lucrar pelo talento e dedicação que aplica no seu negócio. O preço errado destrói negócios. Já o preço certo constrói sonhos. Então, descubra o sonho do seu cliente na estética e realize sonhos. Muito obrigada.